aqui nós estamos, como filhos, como servos, como aqueles que desejam ardentemente a tua presença. E a tua presença vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Pai, nós declaramos que a tua palavra em nós será realmente um momento de libertação, de cura e de alegria. Eu amo a tua palavra, em nome de Jesus. E para falar da palavra, nós temos que começar do começo, né? Então, abra a sua Bíblia, lá em Gênesis 1. E em Gênesis 1, tudo começa, né? Então, Deus disse, palavra liberada. Deus disse: haja luz. Lá na palavra, no versículo 3. Haja luz. Quando Deus disse haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então Deus, quando criou, né, quando falou, quando liberou a palavra para criar a luz, Ele viu que a luz era boa. E fez separação, preste atenção, separação entre a luz e as trevas. Isso foi o quê? No primeiro dia. Então a primeira coisa, o primeiro ato que Deus fez foi determinar, foi falar, foi proferir a criação da luz. E quando nós pensamos nesse primeiro dia, nós pensamos nessa luz. Nós vamos lá em João 12:35. João 12:35. Lá no final ele está dizendo o seguinte: Jesus é a luz e quem não está nele anda em trevas e não sabe. É muito forte isso. Nós vivemos um mundo de muitas oportunidades em que as pessoas podem fazer escolhas, andar aqui e acolá, crer naquilo que quiser, fazer o como quiser, mas as pessoas andam em trevas, mas não sabem. Então eu e vocês, você que está sentado aí, você que está tendo a oportunidade de estar aqui, sinta-se um privilegiado. Sinta-se agraciado, sinta-se amado, porque você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Então houve separação entre luz e trevas. E quem não está na luz, quem não está em Jesus, está nas trevas e não sabe. Então, o que é importante pensar em Gênesis? Pela palavra tudo foi criado. Pela palavra tudo é liberado. E quando Deus liberou essa palavra, aí nós vamos vendo como foi a criação do universo. A coisa mais gloriosa que existe, os astrônomos, né, vão estudando isso, detalhando a magnitude, a grandeza da criação do universo. E nós vemos lá, né, dentro dos dias, versículo 9, 11, 12, se você tiver com a sua Bíblia aí, ele foi falando: haja terra, haja água, né, criou tudo falando: haja, haja, haja. Até o versículo 24, ele vai abrindo sua boca e vai declarando. Mas lá no versículo 1, né, de Gênesis, no princípio criou Deus os céus, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mesmo nas trevas, mesmo quando tudo não havia sido criado, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí quando nós vamos lá no versículo 26, já no sexto dia, vocês já sabem, no sexto dia, Deus até o versículo 24 está dizendo: haja, haja. Ele está falando sozinho, ele só está determinando, é imperativo, haja e houve, foi criado. Mas no versículo 26,
ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que você percebe aqui? Ele não está fazendo, ele não está determinando sozinho. Ele faz um convite. Façamos. É um trabalho em equipe. As melhores coisas que nós fazemos na vida, e nós fazemos coisas gloriosas, grandiosas, sozinhos. Mas as melhores coisas que nós fazemos na vida é em equipe. Né? Imagina lá um cientista que chega e descobre uma fórmula, mas para ele chegar lá, teve muita gente que caminhou com ele, junto com ele, para ele chegar lá, só dar o pontapé. Num jogo de futebol, né, pastor Luiz? Tem uma equipe, tem um time, mas é um só que chega lá e faz o gol. Nós estamos aqui porque tem uma geração que veio atrás, nós estamos correndo a carreira de fé. Tem a corrida que um vai passando o bastão para o outro. Então lá na frente, um só vai pegar o bastão. Os nossos irmãos lá dos antepassados não pegaram ainda a recompensa. Nós estamos passando bastão e nós somos responsáveis por essa geração que está aqui. Então no 6º dia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí tem um estudo, os cientistas estão estudando, né, sobre genética, estudando DNA. Foram estudar o DNA do homem e começaram a perceber um código, um padrão genético que se repete. Quando uma obra de arte é feita, um artista vai lá e escreve seu nome, não é assim? Ele assume a autoria daquela obra. Assim foi Deus quando assumiu a autoria do homem. Há um código genético no DNA, no padrão que se repete no homem, que é um padrão numérico, 10, 5, 6 e 5. Resolveram transformar esses números em letras hebraicas. E aí, o que deu? Yahweh, Yahvé, Javé, que significa o nome de Deus. Então, no seu DNA, tem o autor da sua constituição. Você foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, você tem a expressão, a forma. E curioso, isso aqui é grandioso, porque se foi uma equipe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foram os 3 que criaram você. Jesus Cristo veio em carne, né, habitou na terra, em forma de homem, mesmo sendo Deus. Ele era homem e Deus, divindade, né, e humanidade juntos. Então, para nós termos assim uma referência, um modelo. Mas o que é importante lembrar? A Trindade foi co-criadora da maior obra-prima do universo, o homem. Então, pela palavra que está escrito aqui, o homem é semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu quero te perguntar, qual foi o objetivo de Deus quando criou o homem? Estava tudo lá, maravilhoso, glorioso. Qual o grande objetivo da criação do homem? Deus queria um relacionamento. Deus queria e quer um relacionamento com seus filhos, com a sua criação. Mas Gláucia, e aí? Mas o homem foi expulso do paraíso, o homem pecou, o homem teve que ir embora. Nós não temos a noção de eternidade. Você e eu vivemos num mundo bidimensional. Nós estamos aqui, mas isso aqui já aconteceu, existe no céu. Isso aqui já passou, já começou, nós aqui não sabemos.
Então estava escrito na eternidade que o homem seria expulso, mas Deus já tinha o plano da salvação. Eu vou resgatar esse homem para se relacionar comigo. Foi quando, veio Jesus. E o que nós estamos vivendo agora nesse momento? Desde a criação, Deus já sabia que precisaria vir um renovo. Então esse homem que pecou, que escolheu, que caiu, porque a palavra diz também, olha, do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Deus já sabia tudo. Já estava escrito, já estava definido. Mas e como renovar esse relacionamento com Deus? Como? Através da palavra. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se esconder. E aí ele vem com aquela conversa, porque estava nu. Ele já sabia, porque foi descortinado o entendimento, porque ele comeu do fruto proibido. Irmãos, o homem é um ser racional. E agora eu quero dar um exemplo de um ser irracional. Muitos aqui têm cachorro, não tem? Quando o cãozinho ele faz uma coisa errada, o que ele faz? Ele esconde. Lá em casa tem 2 trombadinhos. O dia que atacam a lata de lixo, pode saber que eles vão esconder. Nós nos escondemos do Senhor quando fazemos algo errado. E como você sabe que fez algo errado? Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai testificar aquilo que é certo e que é errado. E quando Deus, Jesus Cristo, que habita em nós, quando nós aceitamos Jesus, a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, eis que tudo se fez novo. Dos teus pecados eu não me lembro mais. E quando nós falamos eis que fez tudo novo, é porque já não sou eu quem vivo. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O que significa isso? Quando Jesus morreu, ele foi ao inferno, nós morremos junto com ele. Mas nós ressuscitamos com ele. Como? Através do batismo. O batismo é um ato profético que nós estamos declarando para o mundo das trevas que nós não estamos mais ligados a essas coisas aqui. Então Jesus é a renovação. Nós resgatamos o nosso relacionamento com o Senhor através da palavra. E nós estamos vivendo aqui um tempo de renovo. Nós temos esse ano galgando essa meta. Todos os dias, em cada culto, em cada ministração. E Deus tem sido misericordioso para conosco, porque todos aqui que têm vindo, Deus tem usado pessoas. Eu falo para os irmãos, venham na quinta-feira. É bom, irmãs, vir na quinta, você não precisa fazer maquiagem. Vem de cara lavada mesmo, para não perder a maquiagem. Põe aquela chinelinha que é para você esborrachar no chão, no bom sentido, tá? Fica à vontade. Igreja é casa do Pai. Na casa do Pai tem liberdade. Você não precisa ficar preocupado. Por que eu estou falando da quinta-feira? Porque é quando nós vamos buscar essa intimidade, buscar esse relacionamento. Não que hoje não tenha isso. Hoje é dia de celebração. Celebrar o quê? A vida, aquilo que nós conquistamos, aquilo que o Senhor nos guardou, aquilo que o Senhor vai fazer. Mas a intimidade, o relacionamento, ele é alcançado pela oração. A oração é a conversa com Deus. É você estar na presença. Eu só quero sua presença. Nós cantamos agora mesmo. Hoje eu não vou te pedir nada. Por quê? Nós passamos para o nosso momento de oração, muitas vezes, como verdadeiros pedintes. Eu quero isso, uma lista, um checklist de pedidos. Experimenta passar para a presença do Senhor só para sentir a presença dEle.
só para adorá-lo. E aí quando eu na música fala, eu não quero mais sair daqui. Porque isso que restaura esse relacionamento. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós liberamos a palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Agora mesmo o pastor Luiz nos levou aqui a ministrar um momento profético. Existe uma diferença entre o ofício de profeta e o dom de profecia. O dom de profecia é liberado para todos. Está escrito. Agora, o ofício de profeta é para alguns, onde ele é chamado. Mas como que eu vou saber que eu posso profetizar? Você fala, abra sua boca. Abra sua boca. Então hoje que você acabou de fazer aí com seu irmão do lado, você abriu a boca e declarou uma palavra sobre essa pessoa. E aí nós vamos no coração dessa ministração. A palavra tem poder para renovar. Então, o que é novo foi a criação. Não tinha nada. Era caos, era trevas. E Deus fez com que houvesse tudo. E o renovo, fazer novo novamente. O homem caiu, o homem estava afastado, o homem estava sem o relacionamento. Deus traz o homem para de volta através de Jesus. E aí nós vamos lá em João 1, de 1 a 5. Deixa eu ver qual. Põe para mim, por gentileza, a NTLH. Porque quando a gente põe verbo aqui, é muito teológico. Vamos no cerne da questão. No começo, aquele que é a palavra já existia. Lembra? Que tudo foi criado, a equipe, estava todo mundo lá. Ele já existia. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Desde o princípio. A palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E esta vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Escute. Aquele que está em Deus é nova criatura. Jesus é a luz do mundo. Se você está com Jesus, você tem a luz dentro de você. Então, aonde você for, vai iluminar. Aonde você for, haverá luz. E como que eu vou saber que vai haver luz? As pessoas vão olhar para você e vai falar, por que você é tão diferente? O que você tem? Como já me perguntaram, o que você toma no café da manhã? As pessoas acham que é alguma coisa que a gente comeu, né? Mas é Jesus. Jesus na minha, na sua vida é a luz. Então eu e vocês, por onde nós passarmos, nós temos que levar essa luz. E aí, continuando ainda em João 1, lá no 14, diz assim, e a palavra se tornou, 14, a palavra se tornou um ser humano. Então a palavra Jesus se tornou um ser humano e morou entre nós. Então isso é testemunhado, isso é escrito, isso é mencionado em todos os evangelhos, né? Morou entre nós, cheio de amor, a palavra cheia de amor, de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então lá em João fala do unigênito, filho único. Mas lá em Colossenses vai falar de primogênito. Significa que eu e vocês somos irmãos de Jesus. Nós temos a mesma identidade, nós temos as mesmas características, nós somos parecidos. Já viu tanto que irmão é parecido? Ai, Glaucio, tem personalidade diferente. Tem personalidade diferente, mas parece.
Nós temos a mesma natureza, nós viemos do mesmo Pai. E essa natureza, né, humana e divina foi necessária para que nós pudéssemos ter esse modelo, essa referência. Se Ele conseguiu, nós conseguimos também. Se Ele foi santo, nós podemos ser santo também. Se Ele fez milagres, Ele deixou claro isso. Em meu nome farão muito mais do que eu. E aí, por que nós não fazemos? Porque nós não liberamos a palavra. Porque nós não falamos. Nossa, porque aqui eu estou no meu trabalho. Porque aqui eu estou na escola. Os meus coleguinhas. O meu chefe. Não é assim? Nós tememos abrir a boca e liberar a palavra por causa de uma reputação, por causa de um cargo, por causa de medos. Então, o que o Senhor está querendo falar para nós hoje? Onde está a palavra? Onde está a palavra? Né? Se ela tem poder para renovar, onde está a palavra? Paulo vai explicar isso, né? Lá os judeus e os gentios declarando quem que vai, né, ter a oportunidade de estar perto de Deus. Aí lá em Romanos 10, 8, irmãos, essa palavra precisa ser decorada, gravada no seu coração, na sua boca. Onde você andar, você precisa estar com essa palavra aí internalizada. Essa palavra vai te salvar e vai salvar outras pessoas ao seu redor. É a forma mais prática, operacional de evangelizar uma pessoa. Se uma pessoa chegar aqui hoje, nunca entrou, aliás, vou até perguntar, tem alguém aqui que nunca veio numa igreja evangélica? Nunca veio, que é a sua primeira vez? Glória a Deus, que todo mundo já está enturmado. Mas quando uma pessoa entra numa igreja evangélica, ou quando você fala essa palavra aqui, miraculosa. Romanos 10, 8 a 13. Mas que diz, então Paulo lá falando com os nossos irmãos, judeus e gentios. A palavra está junto de ti. Foi o ato profético que nós fizemos. A palavra está junto de ti. A palavra, né, na tua boca, que eu falo, ela tem que estar na minha boca. E no seu coração. Então, lembrando lá, que ninguém fala aquilo que não está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é uma palavra de fé que pregamos. Então, é muito interessante, né, essa palavra pregamos, né, pregar, prego. Para começar, a maioria de nós que sobe aqui, nós nem somos pregador. Não. Mas a palavra está dentro de nós. Nós temos a obrigação e a oportunidade. Vidas vão para o inferno por causa da nossa falta de ousadia de ministrar a palavra. A irmã Maria levantou aqui quinta-feira. Nossa, nós oramos por tantas coisas na quinta. É finança, é saúde, é problema familiar. A irmã Maria, nós não estamos orando pela salvação das almas. E ela levantou aqui e nós oramos. Então, a palavra está perto de ti, a saber, se com a tua boca, lá o 9, se com a tua boca confessares, olha de novo a importância da fala, tem que confessar. Quando a pessoa chega aqui, e as pessoas vêm para a igreja, muitas vezes, é porque está ruim, é problema que não acaba mais. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa, você perguntar assim, você crê na Bíblia? Eu creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu creio. Está prontinha para confessar Jesus, né? E aí, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando a pessoa fala, sim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que Jesus ressuscitou. Irmãos, a pessoa pode sair daqui, pode ter um acidente com ela, pode ser atropelada. Se ela morrer, ela foi salva. Ela vai, mas Glaucia não teve que fazer nada. E a vida dela não teve tempo de andar com Jesus. Não tem problema, ela confessou, está aqui, ó. Ela confessou que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela confessou que Jesus ressuscitou. Então isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência. Que às vezes alguém vai chegar até você,
Olha, eu preciso de uma oração. Glória a Deus, é bom demais receber uma oração. Você quer o Pai da bênção? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Faz a pessoa confessar e faz a oração. Então isso é rápido. Porque a Escritura diz lá no 11: todo aquele que crer não será confundido. Isso aqui é importante, é urgente. Nós precisamos ler Bíblia. Você não vai ler Bíblia para poder ficar em debate teológico. Não precisa de ficar vendo quem está certo, quem está errado. Não é isso. Esses dias eu tive a oportunidade muito ruim de estar num grupo de gente do Brasil inteiro, para aprender a palavra. Aí cada um falando a sua versão, por que queria aprender a palavra. Uns falavam para não ser enganado, para não ser isso. Eu não vi ninguém falando, eu quero aprender a palavra porque eu amo a palavra. Eu quero aprender a palavra porque eu amo Jesus. Mas as pessoas não querem o quê? Ser enganadas. Então isso já é um bom começo. Então leia a palavra. E aqui, aproveitando que o pastor Luiz mencionou, nós temos uma formação, né? Carinhosamente, o pastor Luiz e a pastor Luciene chama de seminário, mas não é um seminário. É uma formação que dá um nível médio. Não tem lá primeiro grau, segundo grau, né? Nível médio. Não é graduação ainda em teologia. Mas muitos aqui já fizeram. Muitos estão fazendo. Esse semestre, né, Marcelo? Dá uma bênção, né? Eu sou coordenador, estou vendo os alunos. Não faltem. Não percam. Né? Ali, mas um casal. E Deus tem dado casais. Gente, quando o casal vem junto é uma bênção. Eles não desistem. Né? Lá o casal. O João mais a Kelly. Glorioso. E como é que eu vou manter, então, essa palavra perto de mim? Quinta-feira, uma dessas quinta-feiras, o presbítero, doutor Alain, ministrou uma palavra aqui. E ele falou para nós da parábola do semeador. Por que alguns guardam a palavra, têm a palavra no coração, ministram a palavra, lembram a palavra? É pelo jeito que está o coração, qual que é o solo que ela está caindo. Você vem aqui. Existem alguns tipos de solo que a palavra lá mas depois você vai ler Mateus 13, né? Um solo que é à beira do caminho. Você vem para a igreja distraído, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, né? O celular. Por que é perigoso você ler a Bíblia no celular? Vai chegar uma mensagem. E a mensagem é boa, é urgente, é importante. Você vai olhar para a mensagem. Claro, em algumas situações você vai precisar do seu celular sim para poder olhar a palavra. Não estou discriminando isso. Mas tenha a Bíblia escrita. Então, o coração, quando a palavra é ministrada à beira do caminho, é distração. Outros é um solo, um coração rochoso. Como é que a gente vai plantar alguma coisa na rocha? Não tem raiz. Quantas vezes a gente não compreende a palavra. Por isso que tem que estudar, tem que ler. Glaucia, mas eu não entendo. Vai ler até entender. Leia, ore. Escolha o melhor horário. Cada um tem um horário bom. Tem gente que gosta de ler Bíblia na hora de dormir. Uma bênção. Baba para um lado, travesseiro para o outro. Você está cansado. Mas se esse for o horário para você ler, leia mesmo um versículo, que seja. Mas se você puder, reserve tempo de qualidade para ler a palavra. Separe um momento. Você tem horário para comer, você tem horário para tomar banho, você tem horário para trabalhar. Qual que é o seu horário com Deus? Cuidado. Não leia a Bíblia por religiosidade. Domingo passado o pastor Luiz falou. Tenho meditado muito sobre isso. Nós nos acostumamos com o evangelho. Você acostuma a vir na igreja, hoje é domingo, deu a hora, arruma os meninos, toma banho, né, ajeita, é o domingo de ir para a igreja. Cuidado. Cuidado para não se acostumar. Venha para a igreja para prestar um culto. É um encontro com Deus. É um momento que você separou para adorá-lo. Já venha, como o presbítero Neto abriu aqui, o culto já começou lá na sua casa. Começou no momento que você decidiu que você vem. E olha que as lutas vêm. Então, o coração rochoso não tem profundidade na palavra. Fora o coração com os espinhos.
que é o que mais acontece no nosso meio. Você tem problemas no sentido humano. Você tem preocupações, você tem trabalho, você tem responsabilidades. Isso tira o nosso foco, isso tira o Senhor da nossa mente. É muita coisa. E o outro é a boa terra. Essa é a terra que nós desejamos que a palavra seja plantada. Venha preparado, prepara. Nossa, mas como é que eu preparo essa boa terra? Venha aberto, venha desejoso. A palavra de Deus diz: minha alma tem sede de ti. Tenha sede da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, lá em Mateus 24, diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. E aqui, como eu disse no começo, Deus disse: haja luz. Então, pela boca, nós podemos gerar vida e morte. Pela boca, Deus falou: haja tudo, e tudo foi criado. E aqui, uma grande instrução para nós crentes. O pastor Luiz começou aqui com a boca profética. Fala uma profecia para o seu irmão, declara uma palavra profética para ele. Cuidado com a sua e com a minha boca. Meu Deus, é bom demais ministrar aqui. Mas sabe qual que é a grande vantagem? Você recebe muita oração, né, equipe? A gente recebe muita oração e Deus fala conosco. Você recebe porção dobrada. Deus falou demais comigo. Eu fui fazer alguns estudos e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Olha o que a Bíblia fala sobre a nossa boca, sobre a nossa língua, que gera vida ou gera morte. A primeira é: língua como navalha afiada. Pensa, os homens aí que vai a barbeiro. Gente, eu morro de medo daquele negócio. Uma navalha daquela para fazer uma barba. Navalha afiada é a língua. Está lá em Salmos 52, 2 e 4. Pode pôr aí, por favor? A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O que é isso? Quando nós usamos o nosso poder de palavra para maquinar o mal. O que mais a gente encontra nas empresas, nas organizações hoje, são conchavos. É o que mais a gente vê na política e é o que a gente vê também na igreja. Quando nós falamos de uma forma fraudulenta, de uma forma enganadora. Aí tem lá em Tiago 1, 26 e 27. A língua desenfreada. Ué, mas língua tem freio? Engraçado que tem. Ivan, seu menino, foi fazer do freio? Do freio. O filhinho lá do Ivan, eu respondo o menino aqui, né? Foi fazer uma pequena cirurgia, né? Quando a língua fica travada. Então, a língua desenfreada, lá em Tiago 1, 26, 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. O que é isso? É aquela pessoa, né? A Bíblia fala muito dos fariseus. É aquela pessoa que está sempre na igreja, que conhece a palavra, que lê, que fala, mas, né, não tem uma língua refreada. A religião pura e imaculada com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, viúvas, nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo. E o outro tipo de situação que refere a nossa boca, a nossa língua. Lá em Efésios 4, 29. Gente, isso aqui é tremendo. Palavras torpes. Vai lá na NVI. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que é uma palavra torpe? Muitas vezes nós falamos sem perceber. Nós estamos vendo notícias muito ruins no nosso país. Nosso país está sofrendo.
não é uma região, não é um estado. Estamos sofrendo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o julgamento. Cuidado com quem a culpa. Abençoa. Abençoa. Deus falou comigo sobre essa situação na palavra. Então, palavra torpe na boca de crente é perigoso. Nós não temos boca profética? Esse menino não vai dar nada. Esse marido não presta. Esse trabalho é ruim. Esse salário é de merreca. Como está a sua boca? Então a palavra tem poder para renovar, para gerar vida e gerar morte. E tem a língua, lá em Tiago 3:6, língua como fogo. Né? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nós não sabemos que nós somos membros de um corpo? Nós não sabemos que nós somos igreja? Então, ai de mim, de você, se falar de algum membro. Mas eu tenho razão? Não tenho. Eu e vocês perdemos a razão quando nós entramos no pecado da maledicência. O Senhor conhece cada um, o caminho de cada um. O Senhor vai tratar com cada um. Cada um tem que dar conta. Ore. Orar pode. Então, por quê? Lá em Tiago 3:10 está escrito: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Abra sua boca e a minha boca para abençoar. Viu alguma coisa errada? Abençoa. Não fale de ministérios, não fale de pastores, não fale de líderes. Abençoe. Então, sobre palavra torpe, outra coisa. Crente não pode xingar. O que é xingar? Xingar é afrontar, ofender, agredir por meio de palavras insultuosas. Aí os crentes estão inventando xingatório gospel, né? Que pode xingar. Ai, mas aquele lá passou o carro e fechou. Não perca a sua bênção. Você perde a sua razão na hora que você comete um delito desse. Porque o Senhor é transparente na palavra dele. Então, não afronte quem quer que seja com palavras torpes, com xingatórios. E a palavra tem poder para renovar. Como que eu vou renovar? Como que eu vou me renovar? Nós estamos no ano do renovo. Tem tanta coisa que eu quero renovar na minha vida. Eu tenho que renovar meu casamento, eu tenho que renovar minhas finanças, eu tenho que renovar meu ministério. Renove a partir da palavra. Entenda a palavra. Renove primeiramente a sua mente. Lá em Romanos 12 nós temos declarado: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Você tem renovado sua mente? O que você tem colocado na sua mente? Como é que você faz? Você lê outros livros, você vê televisão, você vê série, você vem à igreja, você louva. Como é que você tem renovado sua mente? Outro dia, cadê o presbítero? Acho que é o irmão Eber. Veio aqui, ele falou uma palavra assim, gloriosa. Ele pegou o menino dele e falou assim: você está amando mais o esporte do que a Deus. E ele fez uma conta. Quanto tempo o menino gastava com o esporte e quanto tempo o menino dedicava a Deus. Simples assim, foi didático com o menino, comprovou, né? E aí, eu fui ver um estudo científico, a pastora Luciene trouxe aqui, rapidamente uma vez, e eu peguei e fui aprofundar essa história. Nos Estados Unidos, no Centro de Engajamento da Bíblia, foi feito um estudo para verificar o que a palavra de Deus provoca nas pessoas. Quem lê a palavra de Deus, o que acontece com as pessoas. E aí, foram entrevistados 40 mil americanos. E essa pesquisa é de 2009. Eu pensei assim, a gente podia tanto fazer essa pesquisa no Brasil, já que nós somos quase 60 milhões de brasileiros evangélicos, né? Olha só,
quem lê a Bíblia, só que não é ler a Bíblia assim, igual domingo aqui não. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Aí o irmão traz a Bíblia para passear, vem para a igreja, e ele abriu a Bíblia no versículo 1. Não é isso. Tem que ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana. 4 vezes. Gente, o que é 4 vezes a semana, se nós temos 7 dias? E aí, olha os resultados. Quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, cai o sentimento de solidão, porque esse é um mal que tem assolado a humanidade. Esse mal cai em 30%. Ela não vai se sentir sozinha. Por quê? Porque o Espírito, ela está lendo ali, o Espírito Santo está lá, olha meu filho, lendo a minha palavra. Sentimento de solidão cai em 30%. Problemas com raiva. Pessoas iradas, porque a ira é o começo de um problema muito maior. Pessoas iradas, né? A raiva cai em 32%. Quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, cai em 40% a amargura nos relacionamentos. Ela vai parar de ficar com mimimi, ela vai parar de ter mágoa, ela vai parar de criar confusão. Aí vem, alcoolismo, cai em 57%. Quem está envolvido com Bíblia não bebe. Tá? Estagnação espiritual, 60%. Ai, estou tão frio, nossa, estou gelado, estou congelado. Não lê Bíblia, vai cair, né? Gente, contato com pornografia, que é um mal que tem assolado. A pastora Luciane deu uma explicação científica, que quem estava aqui no podcast, foi impressionante o que ela falou, os males da pornografia. Então, quem lê Bíblia, cai 61%. Sexo fora do casamento, olha só que legal. Adultério vai ter menos chance de acontecer quando a pessoa lê Bíblia, em 68%. Envolver-se com jogo de azar. Tem gente que gosta, né, de se divertir no jogo de azar. Quem se envolve com Bíblia, quem lê Bíblia, 74% não vai mais jogar jogo de azar. E olha que bacana. Nosso ministério tem estimulado as pessoas a discipular uns aos outros. Nosso ministério fala um a um sendo discipulado. E quando nós lemos Bíblias, nós aumentamos o discipulado em 230%. Jesus é a boa nova. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, é natural nós compartilharmos, é natural nós falarmos, né? E compartilharmos a nossa fé. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos cheios da palavra de Deus, aumenta em 200% a probabilidade de nós compartilharmos a nossa fé. E eu gostaria de pedir para abrir lá o Salmo 56. Davi estava numa situação muito delicada nesse Salmo 56, versículo 9. E ele estava com o rei de Gate, e ele não, a Bíblia não fala que ele foi preso, mas ele foi detido. O que ele fez? Ele invocou o Senhor. Então, quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus é por mim. Quando você clamar o Senhor, quando a sua boca abrir, o inimigo tem que bater em retirada, porque Deus é contigo. E o inimigo não vai... Pode continuar no 10, por favor. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Louve ao Senhor. Ame a palavra. Pratique a palavra. Viva a palavra, medite a palavra, creia que só a palavra pode trazer renovo para a sua casa, para a sua vida, para as suas finanças, para o seu trabalho. Quando você não souber o que fazer, invoque o Senhor. Nós não temos que xingar, nós não temos que amaldiçoar, nós não temos que falar mal. Invoque o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque quando nós o invocamos, Ele ouve, Ele atende. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. É bom, né, ser ensinado por uma mestra, não é verdade, irmãos? Me dá minha Bíblia aí, por favor, essa que está aí.